Maravilha. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, fazendo parte dessa programação tão diferenciada. A escola dominical é uma bênção, ter a revista dominical é uma bênção, mas existem os pequenos pontos negativos que a gente fica preso à revista. É por isso que nas nossas igrejas da Assembleia de Deus tem um culto de ensino, onde qual é a diferença do culto de ensino e a escola dominical? A escola dominical a gente fica focado na revista. O culto de ensino, o pastor, ele vai usar o culto de ensino para suprir a necessidade da igreja. Aí quem escolhe o tema é ele, quem trabalha no assunto é ele, mas às vezes cabe essa necessidade de usar a escola dominical para tratar sobre esses temas tão maravilhosos. Porque se a gente esperar pela CPAD, pela Betel, e de 4 em 4 anos eles repetem os temas. Agora a gente esperar daqui a 4 anos para eles repetirem o mesmo tema. Então que Deus vai abençoar o pastor dirigente, o nosso irmão Telmo, juntamente com toda a cabeça da escola dominical, que está fazendo esse trabalho de escatologia, a história da igreja aqui na Terra. Meus irmãos, aproveitando bem o tempo, essa manhã nós vamos falar sobre a grande tribulação. E antes de eu entrar aqui no detalhe do que vai acontecer na grande tribulação, é porque é o seguinte: um ponto que nós precisamos ter na nossa mente é que Mateus capítulo 24 é um resumo do que está em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 20. Marcos, esse aqui é do quadro branco mesmo? Será que é mesmo? Tá bem? Eu vou escrever rapidamente tanto aqui que Marcos capítulo 13 vai ser um pequeno resumo da grande tribulação. Lucas capítulo 21 também vai ser um pequeno resumo da grande tribulação. Porque aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 21, os discípulos falam para Jesus: Jesus, olha só que tempo maravilhoso, olha que tempo lindo. Aí Jesus fala: veja tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí lá no versículo 2, os discípulos perguntam em particular. Aí os discípulos fazem 3 perguntas. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, só para você identificar. Os discípulos fazem 3 perguntas: quando que vão acontecer essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas que os discípulos fazem. Mateus capítulo 24, versículo de número 21 versículo 2. Uma pessoa lê para nós, capítulo 24, versículo 2. Vê se é isso mesmo. Os discípulos fazem uma pergunta bem particular. São 3 perguntas que eles fazem. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não haverá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então a pergunta está no versículo 3. Versículo 3. Pode falar aí. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, aos seus discípulos, em particular, dizendo: dize-lhes, quando nos será estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? E do fim do mundo. Óculos bem soldado. Os irmãos identificarem no capítulo 24, versículo 3, que tem 3 perguntas. Todos identificarem? São 3 perguntas. Essas mesmas 3 perguntas a gente faz elas até hoje. Quando que vão acontecer essas coisas que estão profetizadas na Bíblia? Quais são os sinais da vinda de Jesus e do fim do mundo? Viu? Então Jesus ele vai praticamente resumir no capítulo 24 aqui. Mateus é o que mais entra no detalhe. Só o nosso apóstolo João que não fala do sermão profético. O apóstolo João ele não se ocupa em falar sobre isso. Até porque nessa época que ele escreveu o Apocalipse. Então o Evangelho de João, você pode procurar lá. No Evangelho de João não tem a história do nascimento de Jesus. No Evangelho de João não tem a história da tentação de Jesus no deserto. No Evangelho de João não tem a parábola do semeador. No Evangelho de João não tem o sermão profético. O sermão profético a gente vai achar nesses 3 evangelhos aqui. Só que esses 3 evangelhos aqui, eles apenas resumem aquilo que o Apocalipse vai entrar no detalhe. Para ser mais preciso, o capítulo 24 é um capítulo profético
E o capítulo 25 também é um sermão profético. Por quê? Porque aqui Jesus ele entra no detalhe, literalmente falando. Só que no capítulo 25 ele já usa parábolas. Parábola das 10 virgens está falando do sermão profético. Do servo que ganha 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, também a mesma coisa do sermão profético. Certo? Então no capítulo 24 ele é apenas um resumo do Apocalipse. O Apocalipse ele tem quantos capítulos? O Apocalipse tem quantos capítulos? 22 capítulos. O Apocalipse não é um livro difícil de entender de forma panorâmica, tá? O Apocalipse é difícil de entender na sua forma detalhada, mas de forma panorâmica o Apocalipse ele não é difícil de entender. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, nós temos aqui uma parte histórica do Apocalipse, uma parte histórica, tá? Ó, isso aqui é a primeira parte do Apocalipse. Aí nós temos uma segunda parte do Apocalipse que nós chamamos que é a parte eterna, tá? É a segunda parte do Apocalipse, tá? Por que a gente chama esses dois capítulos aqui de parte eterna? Por quê? Porque no capítulo 4 mostra Deus no trono sendo adorado por 4 seres viventes e 24 anciãos. Lá no capítulo 5 mostra Jesus também no meio do trono sendo adorado por 4 seres viventes, 24 anciãos e milhares de anjos adorando Jesus. É por isso que nós ensinamos e defendemos que Jesus pode sim ser adorado, reverenciado na igreja. Porque se os anjos adoram lá em cima, por que a gente não vai adorar os anjos aqui embaixo? São esses argumentos que deixam as testemunhas de Jeová um pouco praticamente constrangidos. Por quê? Porque biblicamente a Bíblia mostra os anjos adorando a Jesus. Então essa aqui é a parte eterna. Por quê? Porque Deus e Jesus nunca saíram do trono. É a parte eterna do Apocalipse. Eles sempre estavam e estão no trono. Só que, aí nós temos aqui uma terceira parte do Apocalipse, que é do capítulo 1 ao capítulo 22. Essa aqui que eu chamo de a terceira parte do Apocalipse. Por que eu chamo a terceira parte do Apocalipse? Porque do capítulo 6 até o capítulo de número 19 do Apocalipse vai acontecer 7 selos, vai acontecer 7 o que? Trombetas. E 7 o que? Cálices da ira de Deus. Não adianta você procurar esses 7 selos, trombetas e cálices aqui que você não vai achar. Esses 7 trombetas, selos, trombetas e cálices você só vai encontrar a partir do capítulo 6. E por que nós acreditamos que o Apocalipse, por que nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Por quê? Porque aqui, ó, esses dois capítulos aqui, capítulo que é esse aqui? Capítulo 1, né? Aí tem o capítulo 2 e tem o capítulo 3. A palavra igreja é citada do capítulo 1 ao capítulo 3 cerca de 18 vezes. Aí se você procurar a palavra igreja do capítulo 4 em diante, você não acha. Você procura a palavra igreja a partir do capítulo 4, você não acha. E o Apocalipse ele não foi escrito para o ímpio. O Apocalipse ele foi escrito para a igreja. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 está escrito: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, para mostrar para os seus servos. Os ímpios são servos de Deus? Não. Então o Apocalipse é uma revelação primeiramente para a igreja. E do capítulo 1 ao capítulo 3 a palavra igreja é citada cerca de 18 vezes. Aí, quando você vai para o capítulo 4 em diante, você procura a palavra igreja, não tem mais a palavra igreja. Agora, por que o Apocalipse ele oculta a palavra igreja? Isso nos dá a entender, isso é uma evidência, isso é uma comprovação que a igreja não vai estar aqui durante a tribulação. Alguns fazem uma divisão, tribulação e grande tribulação, mas nós acreditamos que a igreja não vai estar na tribulação. Certo? A palavra arrebatamento significa o quê? A palavra arrebatamento significa retirado? Ó, só vai participar só vai responder as perguntas só do banco para trás. Eu sou do banco para trás. E quem está atrás não vai passar no banco da frente, não. A palavra arrebatamento significa o quê? Ser o quê? Retirado. Qual vai ser a velocidade do arrebatamento? Oi? Rápida. Mas qual que a Bíblia usa qual? Isso, para exemplificar a velocidade desse arrebatamento, é no abrir e fechar de olhos.
É por isso que a gente não pode se preparar. Precisamos estar o quê? Preparados. Não, eu vou aceitar Jesus de noite. Mas vai que ele volta nesse intervalo de tempo. Ou seja, se eu não abrir e fechar de olhos, então que não vai dar tempo de mandar um desarme para o pastor. Se é uma velocidade espantosa de abrir e fechar de olhos, então não vai dar tempo de ligar ou esperar o culto. Então, aquilo que precisa ser organizado, consertado, tem que ser feito o quanto antes possível. São duas coisas que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem como. Se a gente não for arrebatado, a gente vai passar pela morte. E a morte é algo que eu não sei que dia, nem que hora, nem como eu vou morrer. E se eu não for passar pela morte, eu vou passar pelo arrebatamento. Eu também não sei nem o dia, nem a hora. Então é por isso que nós precisamos estar com a nossa salvação em dias. Não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então a salvação não é brincadeira. A gente pode perder tudo nessa terra, mas o que nós não podemos perder é a salvação. Mas perde a salvação? Lógico que perde a salvação. Cerca de 7 vezes, do capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse, Jesus dá a mesma recomendação para as 7 igrejas: ao que vencer. Então quer dizer que alguém perde. Aí Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a gente, para perseverar, eu não posso perseverar naquilo que eu não estou. Eu só persevero naquilo que eu já estou. Certo? Voltando aqui. Então, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Certo? Então, a palavra arrebatamento significa ser o quê? Tirada, não é isso? E a igreja vai ser tirada da onde? Da terra. Por que a igreja vai ser tirada da terra? Porque os 7 selos, trombetas e cálices são acontecimentos que vão acontecer na terra. Aí, quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, vamos abrir lá todos? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o que diz aí? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, numa versão bem na tradução de hoje, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Olha a proposta de Jesus ali, como guardar essa palavra da minha paciência, eu também te guardarei. É isso que está escrito lá? Eu também te... É isso que está escrito lá? Eu também te guardarei. Certo. Aí vem aquela pergunta: como é que você guarda? Olha só. Como é que você guarda uma igreja de 7 selos? Como é que você guarda uma igreja de 7 trombetas? Como é que você guarda uma igreja de 7 cálices? Como é que você guarda uma igreja? Só uma resposta, tirando ela da onde? Da terra. Olha, 7 selos, trombetas e cálices vão acontecer na onde? Na terra. Estou falando de uma forma bem, porque tem juízos ali. Não tem como a gente entrar no detalhe. São 21, 7 mais 7 mais 7 é 21. Não tem como a gente trabalhar esses 21 pontos. Mas haverá 7 selos, trombetas e cálices. 7 selos serão desatados, 7 trombetas serão tocadas e 7 cálices serão derramados, cheios da ira de Deus. Então, como é que você guarda a igreja? Agora pare e pensa. Na 4ª trombeta, o sol vai perder a 1/3 parte do seu brilho. O sol, a lua e as estrelas vão perder a 1/3 parte do seu brilho. Agora eu te pergunto: como é que você guarda uma igreja disso? A igreja está aqui na grande tribulação. Aí você levanta de manhã, aí alguém te pergunta: você viu que o sol está 1/3 a menos do seu brilho? Não, eu sou a igreja, não estou percebendo não. Para mim está mais quente. Não existe isso. Na 3ª trombeta, 1/3, ou seja, 33% da água potável do mundo vai se perder, não vai poder ser consumida. Como é que Deus te guarda disso? Sendo que você mora numa cidade onde a sua água é disponibilizada por uma empresa de saneamento. Quer dizer que quando a água chegar na sua casa, ela vai vir purificada? Então, a gente espera um arrebatamento. A palavra arrebatamento significa ser tirado, mas a igreja vai ser tirada de onde? Da terra. E as 7 selos, trombetas e cálices vai acontecer onde? Na terra. Então, é por isso que nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra igreja é citada quantas vezes?
18 vezes. Mas do capítulo 4 até o capítulo 22, você encontra a palavra nome igreja? Não. Por que Jesus fala tanto de igreja aqui, mas daqui para frente não fala? Porque é justo porque a igreja não estará presente na grande tribulação. Olha só para você ver o tanto que é interessante. Eram 10 o quê? 10 virgens. Todas entraram? Não. Quando é que as virgens loucas começaram a sofrer? Depois que as virgens prudentes entraram. Está pegando aí a linha de raciocínio da Bíblia? Quando é que as virgens loucas começaram a sofrer? Depois que as virgens prudentes entraram. Olha só, quando é que, aí Jesus falou, como foi no dia de Noé, assim será a vinda do quê? Do Filho do Homem. Ou seja, quando é que o dilúvio aconteceu? Ele aconteceu enquanto Noé estava dentro da arca ou fora da arca? Quando ele estava dentro. Ou seja, depois que Noé estava dentro da arca, é que o dilúvio aconteceu. Aí Jesus fala, lembrava-vos a mulher de Ló. Sodoma e Gomorra, ela foi destruída enquanto Ló estava lá, ou depois que Ló foi retirado de lá? Depois que foi retirado. Está vendo ali do raciocínio? A grande tribulação ela só vai começar depois que a igreja ser tirada. Quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de 1, versículo 10, o apóstolo fala o seguinte: a esperar dos céus a Jesus Cristo, seu Filho, que ressuscitou dos mortos, para nos livrar da ira futura. Não é da ira que se passou, não é da ira que está acontecendo, é da ira futura. Então, quando eu converso com o presbiteriano, com o batista, e eu mostro essa linha aqui de pensamento, eles falam, não, mas é porque vocês não enxergam. Não, tipo assim, eu só enxergo aquilo que eu leio. E assim, irmãos, a gente não quer falar que nós somos donos da razão. Mas olha só, para mim fechar isso aqui e entrar no detalhe. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra igreja é citada 18 vezes. O Apocalipse tem 22 capítulos, mas daqui, a palavra igreja, irmãos, olha só, a igreja ela é um destaque do capítulo ao capítulo 3. A partir do capítulo 4 já são coisas praticamente futuras. Então essa é a nossa base. A igreja não vai passar pela tribulação, não tem como ela passar, não tem como. Porque senão seria muito mais fácil. Só para você ter uma ideia. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, diz que o anticristo vai vencer os santos. Por que não está escrito lá igreja logo? É porque o estoque de igreja aqui acabou, falou tanta igreja aqui que não é para falar mais. Então os santos aqui são aqueles que vão aceitar Jesus durante a grande tribulação e vão firmar em Jesus durante a grande tribulação, que é um assunto difícil de detalhar, mas haverá salvação durante a grande tribulação. Só que o contexto vai ser diferente. Olha só, no Antigo Testamento eu precisava derramar o sangue de quem para ser salvo? No Novo Testamento, a época da graça que nós vivemos hoje, qual que é o sangue que foi derramado que nos purifica? Certo. No Apocalipse da grande tribulação, três coisas estarão unificadas. Na grande tribulação, a economia será unificada, a política será unificada e o dinheiro vai ser unificado, tá? A economia e o dinheiro é a mesma coisa. A economia vai ser unificada, a política vai ser unificada e a religião vai ser unificada. Ou seja, só que quando eu quero unificar a religião, então eu tenho que reprovar ou proibir ou inibir outras. E é por isso que em Apocalipse capítulo 13 diz que o anticristo vai perseguir os santos. Por quê? Porque é para ter apenas uma religião só, e a religião do anticristo. Então, meus amados irmãos, não tem como a gente pensar numa igreja passar pela grande tribulação, porque Jesus, no capítulo 3, versículo 10, fala: eu vou guardar vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, se alguém tiver uma dúvida, eu estou suspeitando que esse canetão aqui não é. Ou é o quadro que está saturado. Certo? Olha só, o quadro não, é o apagador. Irmãos, olha só. Então, o Apocalipse ele tem quantos capítulos? 22 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, eu vou ficar aqui na frente. Ninguém vai ver o que está escrito aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra igreja aparece quantas vezes? 18 vezes. Aí do capítulo 4 é citada a palavra igreja? Some. Por que some? Por que Jesus tem que mudar isso? Isso é uma evidência que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Certo? Olha só. Agora nós vamos entrar. Não, acho que não é tudo. Oxe,
Não era tudo não, irmão. Não, pode apagar tudo. Não, porque eu fiquei impressionado. Que o. Tá vendo? Tem que usar a ferramenta certa. Puxa. Tem que usar. Puxa e sabão. Pronto. Entendeu? Agora é só esperar certo. Irmãos, olha só. Todos abram lá em Mateus capítulo 24, versículo 21. Deixa eu ver se dá para perceber. Dá para perceber. Ó. Tem um risco bem grande. Início. E aqui é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 21. O que diz Mateus capítulo 24, versículo 21? Você que já localizou, leia para nós, tornar a leitura participativa. Mateus 24, versículo 21. O que diz? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha só, lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, está assim: porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca o quê? É o que está escrito lá? Ó, observa o detalhe, observa o detalhe. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve, certo? Jesus está dizendo, isso aqui é só para exemplificar, isso aqui é a linha da existência da humanidade. Houve o início e haverá um. É isso que vocês estão entendendo, não é? Olha só, haverá um início e haverá um fim, certo? Jesus está dizendo que em algum momento da história haverá um período que nunca houve. E depois desse período aqui, que a gente não sabe quando, nunca mais haverá. Aí no versículo 22, o que diz o versículo 22? Uma pessoa lê para nós o versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Isso. Mas Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, ou nenhuma alma se salvaria. No grego aqui não tem nada a ver com salvação de alma, é salvação de existência. Jesus está dizendo o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria manter-se vivo. E a gente vai entrar no detalhe. Observe o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que na linha da existência da humanidade haverá um período tão angustiante, tão atribulado, tão sofrido, que se ele não fosse abreviado, ninguém conseguiria sobreviver à face da terra. Aí o Apocalipse vai explicar isso usando a figura de selos, trombetas e cálices, que estão após o capítulo 3 de Apocalipse. Porque do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra igreja constantemente é citada. Mas a partir do capítulo 4, e precisamente a partir do capítulo 6, a palavra igreja está ausente, some. Porque Jesus fez uma promessa para ela, Tá? Certo? Tem um pano, só para passar aqui. Olha só. Aí nós entramos agora na tribulação. Jesus ele fala no versículo 22 que se não fosse abreviado, uma carne se salvaria. Aí a gente pensa que é uma hipérbole, a gente pensa que é um exagero de Jesus. A gente pensa às vezes, alguém talvez pense, que é que nem a mãe fala para o filho: eu já falei 1000 vezes. Na verdade a mãe não falou 1000 vezes, foi um exagero por parte da mãe. Mas Jesus, quando ele fala aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, Jesus não está fazendo uso de hipérbole, não está tendo exagero de palavra. Jesus ele está sendo literal, Jesus ele está sendo claro, Jesus ele está sendo muito sério as suas palavras. Se esses tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Só que a gente tem que entender que Jesus não está falando de um período fatiado, ou seja, 10 anos. Por exemplo, acreditava-se que Jesus voltaria na Primeira Guerra Mundial, mas Jesus não voltou. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. Aí vem a pandemia, Jesus não voltou. E é isso que me faz temer cada vez mais a grande tribulação, porque a Primeira Guerra Mundial foi sofrida, a Segunda Guerra Mundial foi sofrida, a pandemia foi sofrida, sim ou não? Eu não preciso nem perguntar, todas as pessoas que estão aqui, teve um familiar. Você teve um familiar que faleceu devido à pandemia, você teve um amigo de igreja que faleceu e um colega de trabalho que faleceu na pandemia.
Se eu chegar em cada pessoa e perguntar, você teve um familiar? Você vai falar que sim. Teve algum colega de trabalho? Você vai dizer que sim. Teve alguém de igreja que faleceu? Você vai dizer que sim. Só que a pandemia, irmãos, ela não chega nem a metade daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Bom, de forma rápida e objetiva, eu vou colocar bem aqui, ó. No primeiro selo, nós teremos um falso governo. O primeiro selo é um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Ele tem uma coroa na cabeça e um arco na mão. Quem usa coroa está representando o quê? Reino. Não é Jesus. O mais interessante, deixa eu só apontar aqui, ó. Primeiro selo e o sétimo cálice. O mais interessante de tudo é que o primeiro selo ele nos mostra um homem em cima de um cavalo branco. E o sétimo cálice, ele é derramado no ar. Por quê? Porque no capítulo 19, os céus vai se abrir e Jesus vai vir montado sobre um cavalo branco. Observou o detalhe? A tribulação começa com um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Só que esse cavaleiro ele vai cavalgar sobre a terra. Só que o sétimo selo ele termina com um cavalo branco. Só que esse cavaleiro vem da onde? Do céu. Observou que interessante? Olha só. Primeiro selo é um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Ele tem uma coroa na cabeça e um arco na mão. Jesus não aparece na Bíblia com um arco na mão. Sempre Jesus aparece com uma espada. Ou na mão ou na boca. Tá? Certo? Figuramente falando, logicamente. Primeiro selo, cavaleiro. Então a grande tribulação começa com um novo governo que vai centralizar tudo nele. Só que esse governo ele vai ser vencido por aquele cavaleiro que não vai vir da terra, vai vir da onde? Do céu. E vai vir acompanhado com o seu exército, que não é da terra, é do céu. Viu? Certo. Então o primeiro selo marca um falso governo. Um falso governo que nós acreditamos que é o anticristo. Porque se esse cavaleiro aqui fosse Jesus, então o segundo selo seria uma coisa boa, o terceiro selo seria uma coisa boa, o quarto selo seria uma coisa boa, mas não, o que vem após o primeiro selo é só uma sequência de coisas ruins. Então não faz sentido, né? Isso aqui é forçar o texto a dizer uma coisa que o texto não está dizendo. O segundo selo é um cavaleiro o cavalo é de cor vermelha, ele tem uma grande espada na mão, foi tirado a paz da terra e os homens matarão uns aos outros. Nós acreditamos que paz ausente na terra. De forma resumida, o que o segundo cavaleiro mora? O que o segundo cálice e o segundo cavaleiro marca? A ausência de paz na terra. Mas alguém pode dizer, não, mas a terra sempre ficou sem paz, ela nunca teve paz verdadeira. Mas aí que vem o que Jesus falou: haverá um período de angústia como nunca houve. Ou seja, haverá um falso governo como nunca houve. Haverá uma paz ausente da terra como nunca houve. Está vendo o detalhe? Terceiro selo é um cavaleiro montado sobre um cavalo preto. Ele tem uma balança na mão. Aqui nós costumamos dizer que o dinheiro sem valor. Porque o cavaleiro, olha só, esses 4 cavaleiros, eles têm cores diferentes e eles têm detalhes diferentes. O primeiro cavaleiro tem uma coroa na cabeça, o segundo cavaleiro ele tem uma grande espada na mão e o terceiro cavaleiro ele tem uma balança. Porque quando você vai lá no capítulo 6 e entra no detalhe, diz que um dia de trabalho, ou seja, o que você ganha em um dia de trabalho, você só vai dar a condição para você comprar meio quilo de trigo. Algumas versões falam 1 quilo, outras versões bíblicas falam meio quilo de trigo. Olha só, observa. O que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte: que haverá um período nessa terra que a pessoa vai trabalhar 8 horas por dia, e as suas 8 horas por dia só vai dar condições de arcar 1 quilo de trigo. Se você pegar o salário mínimo, dividir por 30 dias trabalhados, um dia de salário mínimo equivale a R$50. É você pegar R$50 e conseguir pagar apenas 1 quilo de trigo. Lembrando que nós estamos falando de um livro que foi escrito lá no ano 96 depois de Cristo. Por que a Bíblia está usando trigo e cevada no capítulo 6, referente ao terceiro selo?
Porque trigo era o alimento básico daquela época. Então, passando por dia de hoje, vamos exemplificar, estamos vivendo no terceiro selo. Eu estou trabalhando e o dia inteiro que eu trabalhei só vai dar para comprar meio quilo de trigo. Se um quilo de trigo vale R$50, o que dizer de 5 quilos de arroz? Se meio quilo vale R$50, o que dizer de 30 unidades de ovos? Então o terceiro selo está marcando que um período em que o trabalhador ele vai viver uma vida desproporcional. A balança para ele vai estar desproporcional. Ele vai trabalhar muito e vai ganhar só miséria. Aí nós acreditamos, alguns escatólogos acreditam que aqui vai entrar a proposta do anticristo. Não, para resolver esse problema, vamos unificar a moeda, porque aí sim vai ter valor. Só que a gente vai ter um problema: quem aceitar a marca da besta vai perder o que? A salvação. Só que a marca da besta não vai ser obrigatória, só vai poder comprar ou vender se tiver a marca. Primeiro selo, falso governo. Segundo selo, paz ausente da terra, falta de paz na terra. Terceiro selo, vai trabalhar e o dinheiro não vai dar para sobreviver. Para a gente entender, irmãos, o que é um trabalhador, irmãos, que trabalha e não tem o seu salário valorizado, é só você estudar sobre a Venezuela. É só você estudar os países que infelizmente vivem na miséria. Aqui no Brasil, se você vê uma nota de R$10, R$20, R$50, o vento levando a rua, as pessoas saem correndo atrás dela. Nesses países, o dinheiro está no chão, ninguém quer pegar, porque não tem valor, não compensa o risco. Então, no terceiro selo nós temos esse detalhe aqui, ó, o dinheiro sem valor. O dinheiro sem valor. Tem uma buchinha no chão aí. Ah, aqui a buchinha. A bucha. Acho que esse pano aqui, deixa eu ver se vai dar, gente. O quarto selo era mais preocupante. Vamos ver se a gente consegue chegar até o sétimo caso, né? Vamos lá, ó. O quarto selo é o seguinte: o quarto selo é um cavaleiro montado sobre um cavalo amarelo. Dos 4 cavaleiros é o único que não tem nada na mão, mas ele tem um nome. O nome dele é Morte e o inferno o acompanha. Certo? Olha só. O nome do cavaleiro é Morte e ele é acompanhado pelo inferno, ou seja, e diz o texto sagrado, lá em Apocalipse capítulo 6, que um quarto da terra será morta, através da espada, através da fome, através da peste, que são doenças, e através de feras, que animais selvagens. Coloca aqui para mim Apocalipse capítulo 6, se eu não me engano, o versículo de número 8, tá? Versículo 8. Gente, o que é um quarto da terra? O quarto da terra é esse aqui, ó. Isso aqui é 100% da terra. Vamos dividir em 4 partes? Então, para dar o 100%, tem que colocar o quê? 25%? É isso? Certo. Ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, ó. E vi então um cavalo, qual o cordeiro? Amarelo. E seu cavaleiro chamava-se? E o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre o quê? Quarta parte da terra. 25% da população da terra vai estar nas mãos dele. Não é pessoa, não é uma pessoa, tá? Não é uma pessoa, não tem como a gente entrar no detalhe. Para matar, um quarto da terra, para quê? Para matar pela espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens. O quarto selo está dizendo o seguinte, ó, que 25% da população da terra será morta. É isso que está dizendo o texto. Não tem como a gente espiritualizar isso aqui. O texto, novamente, o que diz Mateus capítulo 24, versículo 22? O que diz o versículo 22 lá? Precisa mudar o versículo não, pode deixar aqui, tá? Mateus capítulo 24, versículo 22, o que está escrito lá? Se aqueles dias não fossem o quê? Abreviados. Nenhum o quê? Carne se salvaria. Jesus não estava, irmãos, não estava exagerando, ele estava falando literalmente. Olha o quarto selo está dizendo, é um quarto da terra. É só a gente lembrar lá da aula do ensino médio, ensino fundamental, ou quando a gente vai ajudar nossos filhos, um quarto. Você pega
Você divide a terra em 4 partes para a gente ter uma proporção do que Jesus está falando, ou seja, 25% trabalhando para a gente entender. Irmãos, a pandemia não vai chegar nem a metade da metade do que vai acontecer na tribulação. Cerca de 2 bilhões de pessoas. Só no quarto selo, né? Hoje, né? Aí faz a porcentagem, quem gosta de matemática e estatística, você vai fazer o cálculo, tá? Seria a China e a Índia. Seria a China e a Índia. Pois é, e a China é bem populosa, né? Bem populosa. Para 3 bilhões de coisas. Pois é, nós estamos falando de o quarto selo, irmãos. Primeiro selo, pessoas morrem. Segundo selo, pessoas morrem. Terceiro selo, pessoas morrem. E quarto selo, pessoas morrem. Esse é o quarto selo. Você está entendendo a gravidade da situação? Jesus ele fala no capítulo 3, versículo 10: vocês guardaram a palavra da minha paciência. Aí agora eu vou guardar vocês. Aí eu te pergunto, como é que você guarda a igreja disso aqui? Não tem como guardar. Não, mas é que nem lá no Egito. Não, lá no Egito, o povo de Israel, os mais de 603 mil homens, estava só na parte de cima do Egito, chamada Gósen lá. Então, os gafanhotos caminhavam, chegavam aqui, não, aqui não tem jeito não. Então Israel ficava num lugarzinho só. Agora hoje a igreja está sobre os 4 cantos da terra. Só que a igreja tem uma promessa que não vai passar por isso, viu? Agora, se tiver alguém que acredita, a gente respeita, só que a gente tem a nossa base. Eu só acho ruim quando as pessoas ficam criticando, dizendo que a gente não sabe ler. Bem, eu estou escrevendo aqui, eu sei escrever, sei ler, e a gente tem argumento. E nós congregamos a um ministério que acredita nisso, e a maioria das igrejas hoje evangélicas acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá? A bucha primeiro. É a bucha primeiro. Bora para a prova. É a bucha primeiro. Nós vamos terminar às 10 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Porque às vezes eu estou falando aqui, aí fica subtraindo 21 menos 4. Aí... Quinto selo. O quinto selo eu falo que é uma perseguição religiosa. O que é o quinto selo, uma perseguição religiosa? Coloca o versículo 9 aqui, por favor. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo da onde? Do altar, as almas dos que haviam sido o quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Haviam sido mortos. Certo. Versículo 10 agora, versículo 10. Versículo 10. Eles clamavam em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? São pessoas fiéis que foram mortas por causa da sua fé. Aí Deus vai dar uma resposta no versículo 11. Olha o que Deus vai dizer, a cada um deles recebeu túnicas brancas e foi-lhes dado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que haveriam de ser o quê? Assim como eles foram. Deus está dizendo para eles, vocês aguardem um pouco, porque lá na terra vai morrer mais gente. É isso que Deus está falando. Eles vão morrer como vocês morreram. Capítulo 6 fala de pessoas que morreram por causa da fé. Capítulo 7 fala de pessoas que morreram por causa da fé. Capítulo 13 fala de pessoas que morreram por meio da fé. A gente tem que, irmãos, como que se interpreta um livro da Bíblia? Você pega um livro e busca entender. Você busca entender a interpretação dentro daquele livro. Aí depois você vai para outros livros. Tá? Agora, fala para o capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. Olha o versículo 4, olha só que interessante. Olha só que interessante. Deixa eu ver aqui. Eu leio esse que está lá dentro da minha mochila, mas deixa aqui. Esse texto é muito grande. Então vi alguns tronos. E vi o quê? Tronos. Está no plural. Não é juízo final, porque juízo final é um trono só. Não é tribunal de Cristo, porque tribunal de Cristo é um trono só. Aqui está o quê? Está no plural. E foi dado o poder de julgar os que neles assentaram. Quem que vai ser julgado aqui agora? E vi as... É isso que está escrito lá? E vi as almas
dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Olha só, quem são essas pessoas que vão ser julgadas aqui nesse tribunal? Não é a igreja de Atos, não é, o texto está bem específico. Essas almas aqui são aquelas almas que não adoraram a besta e nem receberam a sua imagem. Tem algum político que está governando o mundo inteiro hoje? Sim ou não? Não. A gente está vivendo a marca da besta? Não. O dinheiro está unificado sobre os 4 cantos da terra? Não. A gente está sofrendo um período como nunca houve nada. Não, gente, a gente está vivendo bem. Se você pegar hoje a nossa vida, a gente está vivendo muito bem. Bem até demais a conta. Bem demais. O texto está sendo bem específico em dizer que essas almas aqui, vamos, eu não posso forçar o texto a dizer uma coisa que não é. Lá na Bíblia de Estudo Jerusalém, da Igreja Católica, diz que essas almas aqui, olha só, olha o cúmulo do ridículo. Isso aqui é o cúmulo do ridículo. A Igreja Católica, nos seus estudos de rodapé, diz que essas almas aqui que foram degoladas são todas as crianças que foram batizadas nas águas. É o que a Igreja Católica diz. Você pode pegar as Bíblias de estudo da Igreja Católica e eles falam, olha, e a besta é o pecado, é o diabo. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. É você falar uma coisa que o texto não está falando. Tá? Então o texto está dizendo o seguinte, ó, vi as almas do que foram degolados. Por que eles foram degolados? Por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Entendeu? Então no governo do anticristo haverá um número, haverá uma marca, haverá uma imagem e haverá um governo centralizado único, tá? Certo? E qual que vai ser a recompensa deles? Eles vão reviver. Então, durante a grande tribulação, vai ter algo que nós chamamos de perseguição religiosa. Por quê? Porque o anticristo, ele vai centralizar a economia na pessoa dele, só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. Ele vai centralizar a política nele. Por quê? Porque todo rei, ele só pode agir segundo os seus decretos. Para exemplificar, Daniel ele foi lançado na cova dos leões antes do decreto ou depois do decreto? Depois do decreto. Por quê? Porque propositalmente formaram um decreto para incriminá-lo. Quando você vai lá para o livro de Esther, antes, vamos, olha só, o povo de Israel seria exterminado antes do decreto ou depois do decreto? Depois do decreto. Amã foi lá no rei e falou, rei, existe um povo espalhado no seu reino que não segue as suas leis, não convém deixá-los viver. Aí o rei foi, autorizou um decreto foi liberado, agora pode matar. Então é isso que o anticristo vai fazer, ele vai unificar a política, porque por meio da política, é o que a gente vê aqui no Brasil. Por que tem muito político, a gente sabe que roubou escancaradamente, mas é porque tem uma brecha lá na lei que beneficia ele. Tem político, irmão, que, meu Deus do céu, vamos deixar para lá, porque para a gente focar aqui. Mas o anticristo, ele vai centralizar a política nele, ele vai centralizar a economia nele, e o capítulo 13 deixa bem claro que ele vai centralizar a religião nele, para que todos que estão na terra adorem a besta e a sua imagem. Aí, para ele conseguir ter uma adoração perfeita e plena, ele precisa exterminar as religiões que não oferecem para ele esse culto. Então, o quinto selo nós chamamos de perseguição religiosa. Ó, o sexto selo, o livro que vai entrar no detalhe sempre vai ser o Apocalipse. Ó, no sexto selo são os abalos na terra e no céu. Se você for para os evangelhos, Jesus fala o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra o que? Angústia entre as nações. Lucas capítulo 21, ó, vamos lá? Lucas capítulo 21. Deixa eu ver se é o texto, se é o versículo 17. Isso. Lucas capítulo 21, versículo 25.
Lucas capítulo 21, versículo 25. Isso, quem ficar com o bichinho? Muito obrigado, João Batista. O meu tá lá no baú lá, mas no meio, né? Olha só. Haverá então sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá o que? Angústia entre as nações. Versículo de número 26. Versículo 26. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão no mundo, porque os poderes do céu serão o quê? Abalados. Gente, observa só a grande tribulação. Para a gente viver bem aqui na terra, nós precisamos de um bom governo, precisamos de paz entre os homens, precisamos ter a dignidade de trabalhar e receber e construir a vida através do nosso suor. Precisamos de uma vida, de uma saúde plena. Precisamos ter a liberdade de cultuar e adorar a Deus. E nós precisamos dessa harmonia perfeita entre o sol, entre o corpo celeste e o corpo terrestre. Porque se o sol ficar um pouco mais quente, a gente sofre. Se o sol perder um pouco o seu brilho, a gente sofre. Porque Deus criou todas as coisas com uma harmonia perfeita, tudo de forma perfeita. Então, na grande tribulação, as pessoas sofrerão por todas as áreas. As pessoas vão sofrer porque haverá um falso governo. As pessoas vão sofrer porque os homens entrarão em conflitos uns com os outros. É por isso que Jesus falou: não vai ter condição de viver nessa terra. Eu lembro que quando as duas torres gêmeas foram destruídas lá pelo ataque terrorista, por isso que não aconteceu guerra, eu lembro que tinha pessoas, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha a tecnologia de hoje, eu sei que tinha pessoas que ficou sentada na área olhando para o céu: oh Deus, tem misericórdia de nós, por causa de duas torres gêmeas que caíram. Quando a pandemia começou, eu vi uma certa pessoa ajoelhar no chão de tanto pavor. Por quê? Porque ela ficou sabendo que tantas pessoas morreram. Aí a Bíblia Sagrada fala que no versículo 26, homens vão desmaiar de terror. Gente, mulher a gente até entende que fica com medo, até no escuro. Mas quando você vê um homem com medo, irmãos, então aí você pode ter certeza que o trem é sério. O trem é sério, entendeu? O trem é sério, tá? Eu lembro certa vez, eu recentemente casado, né? Aí cheguei no meu trabalho, aí vi que tinha acabado a energia lá no setor Jardim Todos Santos, geral. Aí eu já pensei na minha esposa: coitada da minha mulher, dá um medo de escuro, né? Aí recém-casado, a gente não se preocupa com vela, não se preocupa com nada, só se preocupa com a geladeira, fogão e cama, sabe lá por quê? Aí cheguei, a minha esposa estava de toalha à porta, né? Um pé do lado de fora, um pé do lado de dentro. E aí, o que foi que você não está do lado de dentro? Você sabe que eu tenho medo do escuro. Estava com medo do escuro. Aí depois de 5 anos casados, ela perdeu o medo do escuro, mas a luz da sala tem que ficar ligada. Mas já é um bom sinal, já melhorou um pouco, já é uma crescente. Aí a gente tem que contabilizar mais, são 14 anos. Quando a gente ter 20 anos, ela não vai ter medo de escuro não. Certo? Mas quando a Bíblia Sagrada fala que os homens desmaiarão de terror, não sei porque a coisa é muito séria. É muito séria, tá? Certo? Eu não vou escrever aqui, coloca lá no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 6. De forma rápida e objetiva, eu vou falar isso aqui para os irmãos, olha só. Capítulo 8, versículo número 6, versículo 7. O primeiro anjo tocou o sétimo selo, vai ter um silêncio de quase meia hora. É uma parte muito difícil de ser interpretada, mas há uma interpretação, certo? O capítulo 8, versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. E 1/3 da terra, 1/3 das florestas e 1/3 da relva verde foram o quê? Queimados. O que isso tem a ver com a gente? É só você fazer uma tarefinha de casa. Qual é a consequência da parte verde da terra ser queimada?
o nosso oxigênio vai ser afetado. Por quê? Porque para a gente ter uma respiração boa, nós precisamos da oxigenação das plantas, né? E a maioria das coisas que nós comemos são fruto da terra. O arroz é produto da terra, o feijão é produto da terra, ou seja, o texto está dizendo, olha só o que o texto está dizendo aqui, ó, 1/3, ou seja, 33% das florestas da relva foram o quê? Queimados, 1/3, 33%. Ou seja, a nossa respiração vai ser afetada e aquilo que plantamos, colhemos e vendemos vai ser afetado. Só que agora a gente não está nos selos, nós estamos agora o quê? Nas trombetas. É uma coisa complementando a outra, é um sofrimento complementando a outra. No versículo número 8, vamos para o versículo 8? Ó, no versículo 8, o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. No versículo 9 vai falar que 1/3 dos seres marinhos que vivem no mar morrerão. O que a gente tem a ver com isso? A nossa alimentação, a nossa oxigenação também depende daquilo que vive no mar também, tá? Ó, vamos para o versículo número 10. Ó, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, uma grande estrela queimada como se fosse uma tocha caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. Versículo 11. No versículo 11, ó, deixa eu ver aqui, muitos homens. E por causa disso, lá no versículo 10 fala 1/3, ó, no versículo 11, ó, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado o quê? Amargas, ou seja, envenenadas. Primeira trombeta, 1/3 da parte verde do mundo vai ser queimada. Para a gente entender, irmãos, isso, o mês de julho e o mês de agosto está chegando, e é normal a gente viajar de um município para outro, e a gente vê o que? As queimadas. E você percebe o tanto que é difícil você viver. Você vai lá para o centro de Goiânia, mês de agosto, mês de julho, nada de chuva, tempo seco e queimada. O tempo fica muito ruim. O sinaleiro está lá na frente, mas tem carro que está parando aqui atrás para aproveitar a sombra. Então, isso é apenas uma ideia da gente entender o que vai ser na terceira trombeta, tá? Ó, na terceira trombeta, 1/3 da parte das águas vão se perder. A água aqui, irmãos, é aquela água que pode ser consumida pelo ser humano. E isso já é próximo versículo, ó, versículo 12. Ó, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foram feridas 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, que o sol, a lua e as estrelas, eles vão perder 1/3 do seu brilho. E nós já comentamos aqui de forma rápida, uns minutos atrás, que nós vivemos um equilíbrio perfeito. Ou seja, se o nosso dia aumentar 1 hora a mais, isso traz um impacto sobre a vida do homem. Se a noite durar 1 hora a mais, isso também traz um impacto na vida do homem. E não é pecado estudar, irmãos, os astros, tá? Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus falou o seguinte: haja sol, lua, as estrelas, e sejam eles para separação de dias, semanas, meses e anos. Então, irmãos, estudar o sol, a lua, as estrelas, nos mostra o tanto que a gente é pequeno, o tanto que a gente é insignificante, porque se o sol se aproximar um pouco mais da terra, a gente morre. Se ele se afastar um pouco da terra, a gente sofre, viu? Então, a gente percebe que a gente vive uma harmonia perfeita. Só que na grande tribulação, não é só a terra que vai ser abalada, até os poderes celestes serão abalados. Irmãos, muitas pessoas vão morrer de síndrome de pânico durante a grande tribulação. Por quê? Porque isso vai trazer medo, pavor. E tem pessoa, irmão, que já está apavorada por causa do Trump, por causa de Israel e do Lula que fica mandando direta. Viu? Irmãos, esse povo lá de Israel, lá, irmãos, se você tocar nas feridas, irmãos, eles não têm medo de mandar bomba, não. E o Brasil aqui, irmãos, não tem exército para conseguir se defender. Não tem. Não tem. Não tem. A maioria dos nossos jovens que se alistam, já se alistam para ser dispensado. Entendeu? Quinta trombeta, olha só. Eu acho que vai estar no versículo de número... Ó,
o quarto anjo, a quarta trombeta no caso, isso mesmo. O quarto anjo tocou, não, agora vamos ao versículo 13. Versículo 13. E olhei a águia do céu, versículo 14. Oi? Ah não, vai para o capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9. Capítulo 9. É um anjo que voa no céu, ou uma águia, dependendo de quantas versões, que ele fala: ai dos que habitam sobre a terra. Porque os últimos 3 toques são piores do que tudo que viveu até agora. Tipo assim, a gente já tem um falso governo, falta de paz. Será que dá para piorar mais do que isso? É por isso, irmão, que Jesus falou: se não fosse abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus não estava brincando, Jesus estava falando uma coisa muito séria. Tão séria que depois desse período nunca mais vai ser repetido. O quinto anjo, vai para o versículo 3. O quinto anjo toca a sua trombeta e o poço do abismo se abre. A gente entende que isso aqui é demônio. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dados poder como de escorpiões da terra. Gafanhoto, poder para devastar, escorpião, poder para atormentar. Gafanhoto, ele devasta. Escorpião, ele atormenta com o seu veneno. Então, qual vai ser o poder desses demônios? Poder para devastar e poder para atormentar. Próximo versículo. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou árvore alguma, mas somente aos que não têm o selo de Deus. No caso, que está no capítulo 7 lá. Versículo 5. Foi-lhe permitido que os atormentasse durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como uma picada de um escorpião. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Uma pessoa, irmãos, que deseja a morte é porque ela já perdeu todas as expectativas da vida. A gente acredita que isso aqui são seres espirituais porque eles saem do abismo. Ah, pastor, eu entendo diferente. Não tem problema. O texto está dizendo que pessoas vão sofrer. Isso é inquestionável. Literalmente falando, o texto está dizendo que pessoas vão sofrer. A gente entende que isso é uma parte espiritual, porque o homem, para a gente viver nessa terra, nós precisamos de um bom governo, precisamos de ter uma sociabilidade maravilhosa, precisamos ter uma dignidade de trabalhar, que você dê o fruto do trabalho, construir a vida com o fruto do nosso suor. Nós precisamos de ter uma paz espiritual, mas até essa paz espiritual ela vai sumir da terra. Então, é por isso que eu olho esses detalhes e eu percebo que, gente, quem que vai conseguir suportar tudo isso? Por isso que Jesus falou, se não fosse abreviado, ninguém ia ter condição de viver nessa terra. Esse aqui é o quinto selo, versículo 7. Versículo 7, eu acho que vai para o versículo 10, fazendo um favor, que vai ser, tinham caudas, ferrões, na cauda estava o seu poder para causar tormento os homens durante versículo 11, versículo 12, versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar. Versículo 14, vai falar sobre os 4 anjos. A sexta trombeta vai ser tocada. O que vai acontecer agora? O 4º anjo dizia ao 6º anjo que estava com a trombeta: solta o que? Os 4 que estão presos junto ao rio Eufrates. Solta o 4 que? Anjos. Nós entendemos que são demônios, tá? Quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada nos deixa claro que há demônios que estão soltos e há demônios que estão presos. Agora pare e pensa. Tem demônios soltos hoje, sim ou não? Sim. E eles não obedecem, eles não dependem da lei da física, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Porque só aquele demoniado de Gadara tinha quantos nele? Oi? Tinha uma legião. Da Maria Madalena tinha quantos dentro dela? 7. 7 demônios dentro de uma só mulher. Entendeu? Certo. Agora pare e pensa comigo. Se hoje a gente sofre por causa desses demônios que estão soltos, imagina a grande tribulação, os soltos
se unirem com aqueles que estão presos e serão soltos. Então, assim, é por isso que desde a época que a gente aceitou Jesus como Salvador, o pastor João Batista, que nossos pastores falam: vamos se preparar para o arrebatamento. Vamos fazer parte das virgens prudentes. Porque depois que as virgens prudentes entrarem, as virgens loucas, que não levaram azeite nas suas vasilhas, vão o quê? Sofrer. Vão bater na porta, vão dizer: abre o Senhor. E quando a porta se fecha, não tem como. Quando a arca se fechou, não tem como. Entendeu? Certo. Próximo versículo. Então os 4 anjos haviam preparado lá. Bom. A fim de matar o quê? Terça parte dos homens. A terça parte dos homens. Vamos para o capítulo. Esse é o 6º anjo. A 7ª trombeta, ela vai seguir a mesma linha de raciocínio do 7º selo. Vai para o capítulo 16 para a gente finalizar. Apocalipse capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. E o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e apareceu feridas malignas sobre os homens que levavam o sinal da besta. Capítulo 16, versículo 1. Quem é que vai sofrer nesse primeiro cálice? Pessoas que receberam a marca da besta. Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. Alguns escatologistas ensinam que selo, trombeta e cálice é a mesma coisa. Não é. Na segunda trombeta, a terça parte dos seres marinhos morre. No segundo cálice, no segundo cálice, todo ser vivente, tá vendo? No segundo cálice, todo o ser vivente morre. Versículo número 4. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, tá vendo? Fontes. Na terceira trombeta, a terça parte das águas se perderam. Agora aqui não. A contaminação aqui já vai direto na fonte. Se eu contaminar a fonte, o resto vai ser o quê? Contaminado. Versículo 5. Então o anjo das águas, versículo 6. Versículo 7. Versículo 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Aqui a gente percebe por que não é a mesma coisa. Porque na quarta trombeta o sol perde a terça parte sobre ele. No quarto selo o sol fica o que? Mais quente. Na quarta trombeta a gente sofre porque o sol perde sobre ele. No quarto cálice as pessoas sofrem porque ele fica mais quente. Versículo 9, versículo 10. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Ou seja, todo governo ele precisa de um reino e uma cidade sede administrativa. O Apocalipse chama a cidade sede administrativa do Anticristo como a Grande Babilônia. Então, a cidade sede administrativa ela vai ser afetada com essa quinta taça de Deus, ou seja, eles vão sofrer com as trevas e vão morder a língua de tanta dor. Eles já estão sofrendo com a primeira taça, com chagas malignas, e agora vão sofrer nessa quinta taça. A sexta taça vai dizer o seguinte, versículo 11, que ela foi derramada sobre o rio Eufrates. Versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ele vai ficar seco. Versículo de número 13, 14, 16, 17. E o sétimo anjo derramou sua taça na onde? E do santuário saiu uma voz vindo do céu, vindo do trono, dizendo: está o quê? Feito. Quando Jesus ele entregou o seu Espírito, ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. No outro evangelho está escrito que está consumado. A sétima taça foi derramada onde? No ar, no céu. Porque a vinda de Jesus com poder e grande glória, ela vai ser visível, perceptível. Tá?
Certo. Quem é que está governando o mundo aqui durante a grande tribulação? É quem? É o anticristo. Ele está governando o mundo. Então, para eu, Jesus, governar sobre o mundo, eu tenho que vencer aquele que já está governando o mundo. Lembra o que eu fiz aqui? No primeiro selo, é um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Certo. No capítulo 19, mostra um cavaleiro também montado sobre um cavalo branco, só que ele não está na terra, ele está vindo do ar, do céu. Então, a gente vai ver, irmãos, e lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala que Jesus vai voltar, vai vencer o homem do pecado, o filho da perdição, no esplendor da sua vinda, e vai vencê-lo com o sopro da sua boca, ou seja, ele vai vencer o anticristo de forma muito fácil, muito fácil. Apocalipse capítulo 7, versículo 7, para a gente finalizar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as... Em qual cálice que isso vai acontecer? No sétimo cálice. Porque o sétimo cálice vai ser derramado aonde? No? Está feito. E ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Por que as tribos da terra se lamentarão por causa dele? Irmãos, para a gente finalizar, são 10 horas, 17 minutos, horário de Brasília. Olha só, quando Jesus voltar com poder e grande glória, irmãos, vai ser algo maravilhoso, extraordinário. Quando Jesus nasceu, ele nasceu na simplicidade de um homem, ele nasceu na descrição. Nem todas as pessoas o viram, nem todas as pessoas o contemplaram. Quando Jesus nasceu, irmãos, ele nasceu, irmãos, sem beleza, sem formosura. Ele se fez semelhante, o verbo se fez carne. Ele se tornou semelhante como nós. E a Bíblia Sagrada fala que pela sua pobreza ele nos enriqueceu. Agora, a vida de Jesus com poder e grande glória vai ser totalmente diferente. Na primeira vez que ele veio na semelhança de um homem. Quando ele vier com poder e grande glória, ele vai vir em toda a sua divindade, em toda a sua exuberância, ele vai vir com toda a sua majestade, ele vai vir de forma gloriosa, majestosa e admirável. Eu fico conjecturando comigo, irmãos, porque vai haver tecnologia nessa época, as pessoas filmando. Por que todo olho verá? E esse texto era muito difícil de ser interpretado há 200 anos atrás, mas hoje a gente entende que todo olho verá, porque os meios de comunicação vão divulgar, vão televisionar, vão compartilhar em todas as redes sociais, que lá no Monte das Oliveiras desceu aquele, irmãos, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venceu o anticristo, o seu exército, e vai reinar sobre a terra. Agora, por que a terra vai se lamentar? Por quê? Porque Jesus vai se apresentar. Quem é você? Lembra quando Jesus ressuscitou? Aí Maria foi lá, ver o corpo de Jesus. Aí Maria perguntou para aquele homem: cadê o meu mestre? Aí quando Jesus falou Maria, aí o que aconteceu? Aí que ela reconheceu Jesus. Quando Jesus voltar com poder e grande glória, ele vai estar irreconhecível. Por quê? Porque a gente não tem a imagem de Jesus como ele veio. Mas quando ele vier, irmãos, ele vai vir com toda a sua glória. As pessoas vão perguntar: quem é você? Eu sou Jesus, aquele que foi rejeitado pelos judeus. Esse que os transpassaram aqui está representando o bom judeu. Eu sou aquele que Israel rejeitou. Eu sou aquele que a igreja pregou. Eu sou aquele que o anticristo perseguiu. Então todas as tribos da terra vão se lamentar. Por quê? Porque elas duvidaram da mensagem do Evangelho. Aí Jesus vai vir sobre a terra, vai vencer o anticristo e vai iniciar o seu reino. Coloca para mim Apocalipse capítulo 5, versículo de número 10. Apocalipse 5, versículo 10. Irmãos, a gente sente até uma tentação de ficar aqui durante a tribulação, porque vai ser uma coisa tão linda, entendeu? Imagina só o céu se abrindo, sabe? Porque vai ter muita gente que vai falar: meu Deus, os ETs, até que enfim que eles voltaram. Jesus vai falar: não sou ET não. É Buda está vindo. Eu não sou Buda. Olha, é o profeta Maomé. Eu não sou o profeta Maomé. Eu sou Jesus. O apóstolo Paulo, as cartas aos Filipenses, ele falou o seguinte: e morreu foi obediente até a morte de cruz. De modo que Deus lhe deu um nome sobre todo o nome, para aqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra, para que todo joelho se dobre, aqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra.
Esse texto, irmãos, ele tem que se cumprir. Olha só, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E os constituísse rei e sacerdotes para o nosso Deus, assim reinarão sobre a terra. Não tem como espiritualizar isso. No capítulo 2, versículo 26, está dizendo que ao que vencer darei poder sobre as nações. Irmãos, Jesus ele vai voltar no final da grande tribulação, vai vencer o anticristo, vai vencer o seu exército e vai iniciar o reino dele, literal, de 1000 anos, vai reinar sobre a terra. Jesus, ele reina espiritualmente sobre a terra, e Jesus vai reinar literalmente, diretamente sobre a terra. Só que o nosso foco aqui essa manhã é sobre a grande tribulação. Qual que é a ordem correta? 7 selos, 7 trombetas, selos, trombetas e cálices. Nós detalhamos de forma rápida, objetiva, da primeira ao último cálice. Aí novamente eu volto a repetir. Haverá um período de angústia como nunca houve. E depois desse período nunca mais haverá. Esse é o versículo 21. Versículo 22 diz: se aqueles dias não fosse o quê? Abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mediante esse estudo, nós precisamos, irmãos, fazer um apelo pessoal. Por quê? Porque Jesus ele fala que ele vai voltar. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em na casa do meu há muitas moradas. Ou seja, a promessa para a igreja não está aqui na terra, a promessa da igreja está no céu. Aí Jesus fala: e quando eu vier, eu voltarei outra vez. Só que quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para nascer, morrer e ressuscitar. Quando Jesus vier outra vez, ele não vai vir para ficar, ele vai vir para levar. E quando eu vier, vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a Bíblia chama isso de arrebatamento. O que significa a palavra arrebatamento? Ser tirado. A igreja vai ser tirada de onde? Da terra. Porque na terra vai acontecer uma coisa chamada tribulação, que são representadas por selos, trombetas e cálices. Aí fica aquela pergunta pessoal para mim e para cada um que está aqui essa manhã: você faz parte de qual grupo? Das virgens prudentes, que tem lâmpada e azeite na vasilha? Ou você faz parte das virgens loucas, que só tem a lâmpada, mas não tem azeite? A lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito, não é isso? Tem pessoas que estão vindo com a Bíblia, mas a Bíblia não está aqui. Tem pessoas que têm uma Bíblia no celular, mas a Bíblia não está aqui. A gente precisa da Bíblia e do professor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Essa é a pergunta que nós fazemos essa manhã: como é que está a sua salvação? Porque Jesus falou: 2 estarão no campo, um será levado, o outro. 2 estarão na cama, um será levado, o outro. Então, meus amados irmãos, o arrebatamento é para livrar a igreja da grande tribulação. Bem? Meus amados irmãos, da minha parte, foi uma satisfação ter estado com os irmãos. A gente estourou ali o horário, mas acredito que foi necessário. Não dá para a gente entender tudo numa aula, mas o pouco que você conseguir compreender e entender já é o bastante para a gente focar mais na nossa salvação. Existe coisa pior do que o desemprego, existe coisa pior do que uma enfermidade, se chama inferno. Porque quem está no inferno sabe que lá está e que de lá não vai sair. Então, em nome de Jesus, você que se sente assim um pouco nem lá nem cá, você precisa fazer uma decisão antes do culto da noite. Porque vai que ele volta. Eu vou voltar para minha casa de moto, mas vai que ele volta, a moto continua sozinha e eu vou. Então essa pergunta eu faço para você, moça, que eu faço para você, rapaz, essa pergunta eu faço para você, homem e mulher, essa pergunta que eu faço para mim: como é que está meu estoque de azeite na vasilha? Mesmo sentado de forma rápida, Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Deus, pelo estudo da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te escuto. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo venha tocar, Senhor Deus, o mais íntimo da mente e do coração de cada um de nós que estamos aqui. Estamos tão rodeados, ó Deus, de tecnologia, Senhor Deus. Estamos tão rodeados, ó Deus, pelo conforto que o mundo nos favorece.
que muitas das vezes nós nos esquecemos da promessa, Deus, da sua vinda, Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa salvação seja algo mais importante do que qualquer coisa aqui nessa terra. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta aqueles que estão no sono, Senhor Deus, da negligência. Desperta em nome de Jesus e nos fortalece, ó Deus, porque aquele que perseverar até o fim, Senhor, será salvo. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Nos abençoa com o entendimento da sua palavra uma vez mais, em nome de Jesus. A igreja diga amém. As palmas agradecem o nome de Jesus.